Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos resolver uma questão de álgebra linear, uma questão bem interessante, tá? Ela vai falar um pouco a respeito de transformação linear e não só transformação linear, a relação dos autovetores e os autovalores, que é bem interessante na álgebra linear. Mas antes disso, não deixe de curtir essa aula, comente aí abaixo o que você achou dessa questão, se achou difícil, fácil ou mediana, né? E também não deixe de compartilhar com seus amigos, certo? Então vamos lá. Se a transformação linear t de x, y, z igual a z menos lambda vezes y e x mais z e y mais x, onde x, y, z pertence ao R3, tem esse vetor aqui, 1, como autovetor. Então, o lambda vai ser igual a... Bom, a primeira pergunta que fica nessa questão é o seguinte: o que são esses autovetores, né? O que seria, na prática, esses autovetores? Imagine aí, ó, nossa coordenada x e y no plano cartesiano. Aí, imagine que a gente vai partir da origem, vamos construir um vetor. Esse vetor aqui, ó. Vamos chamar esse vetor vermelho que a gente acabou de desenhar, vamos botar a seta dele aqui. Vamos chamar ele de V1, certo? E esse vetor V1, ele vai estar sobre, né, em cima de uma reta. Ele vai produzir uma reta, né? Vamos chamar aqui, ó, de reta R. Tá? Esse vetor vermelho está em cima desta reta R. Imagine então agora que a gente tem uma transformação linear. Tá? O que é transformação linear? A gente vai pegar um vetor, vai passar por uma aplicação, por uma transformação e vai transformar em uma outra coisa, que no caso seria um outro vetor ali. Imagina aqui, ó, por exemplo, esse t aqui, ó, t de u, que aqui é um vetor, ou seja, transformação linear desse vetor vai ser igual a um valor k qualquer, multiplicado, vamos botar aqui, multiplicado pelo nosso vetor u. Ou seja, aqui, ó, a gente pegou esse vetor u, fizemos uma transformação nesse vetor u, e isso vai resultar o mesmo vetor u, porém multiplicado por um valor, que a gente não sabe que valor é esse. Tá ok? Isso também pode ser simplificado da seguinte forma. Ó. Isso daqui também pode ser igual a uma determinada matriz, vamos chamar uma matriz A, multiplicada por esse mesmo vetor u. Olha só que legal, então. Nós temos um vetor u, passa por uma aplicação, por uma transformação linear. Isso vai resultar o meu vetor multiplicado por um escalar, um número. E aqui é diferente, nós vamos ter o mesmo vetor, agora não multiplicado por um escalar, multiplicado por uma matriz. Olha só que interessante, olha só como esses vetores são diferentes. Não são todos os vetores que têm essa característica. Aí beleza, vamos supor que essa transformação que a gente está falando seja uma transformação que saímos do nosso R2, vamos partir, a imagem vai ser um R2 também. E olha só que legal, a gente está supondo. Aí essa transformação, ela vai, por exemplo, vamos supor que seja uma transformação que venha refletir, vamos botar aqui, refletir os vetores, certo? Os vetores em relação, vou botar aqui, em relação a nossa reta, vamos botar aqui, como a gente está com a reta azul, a reta R, certo? Ou seja, vamos botar aqui, ó. Ou seja, vamos supor que a gente tem vários vetores aqui e essa transformação que a gente está passando aqui, ó, essa transformação, ela vai simplesmente refletir os vetores em relação à reta R. Aqui, ó, vamos supor aqui. Imagina que nós temos um vetor agora, esse vetor verde aqui, ó, para baixo. Vamos botar a setinha dele aqui. Vamos chamar ele, por exemplo, de V2, porque a gente já tem um V1 ali em cima. O que significa refletir? Refletir é como se fosse um espelho, né? Nós teremos mais ou menos o nosso vetor aqui, ó, refletido. Vamos botar aqui a nossa seta, ou seja, nós temos o V2 aqui e esse outro refletido que a gente fez vai ser a transformação de V2. Olha só que legal. Imagina aqui, ó, por exemplo, vamos supor que esse vetor aqui, as coordenadas sejam menos 1, né, e menos 2. A transformação linear, ou seja, ao passar por essa transformação, refletiu o vetor V2 em relação a essa reta R. Então aqui vai se tornar, ó, menos 2 e menos 1. Só inverteu, né? Refletiu.
Agora imagina outra situação. Vamos botar um outro vetor aqui, ó. Esse vetor em amarelo. Vamos chamar ele de V3, certo? Ao passar pela essa transformação linear aqui, ó, por essa transformação linear, o que vai acontecer com o meu vetor? Ele vai simplesmente inverter. Ou seja, ele vai lá para o outro lado, ó. Aqui, ó. Ele vai passar para cá. Então, esse vetor aqui vai ser o quê? Vai ser a transformação linear do meu vetor V3. Ou seja, refletiu, né? A reta R está aqui, certo? Aqui está o meu vetor, passou por essa transformação linear, ele foi lá para cima, perfeito? Então, olha só o que está acontecendo. Nós temos uma transformação linear, vamos botar aqui um T, e vamos supor que esse vetor, o nosso vetor V1, ele passa por uma transformação linear, esse nosso vetor V1, e ele reflete quem? Ninguém, porque ele está em cima da reta, então vai ser o próprio V1. A nossa transformação. Então significa o seguinte, ó, olha só, nós passamos por essa transformação linear, né? O V1 passa por essa transformação linear e tem como resultado o quê? Tem como resultado o número 1 vezes esse nosso vetor V1. Vamos botar aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, pegamos o nosso vetor V1, esse vetor que está em cima da reta, passou por essa transformação linear e resultou quem? Resultou o meu próprio V1, porque quando ele reflete, ou seja, imagina que ele está em cima dessa reta. Ao refletir não tem como ele ir para outro lugar, senão ficaram no mesmo lugar. Então, ele foi passado por essa transformação, resultou no meu T1. Significa o quê? Ao passar por nossa transformação linear, resultou ele mesmo, é como se fosse multiplicado por o número 1, certo? Então, olha só, existe um escalar que, ao multiplicar por ele, resulta na transformação desse nosso vetor. Perfeito. Agora, vamos pegar o nosso vetor 3. Vamos botar ele dentro dessa transformação. Vai ficar a transformação do nosso vetor 3, certo? E ele resultou o que ali na prática? Ele simplesmente inverteu, correto? Esse nosso vetor. É como se fosse o seguinte, a gente pegou, vamos botar aqui, ó. A gente pegou o nosso vetor e multiplicou por menos 1. Ok? Então, vamos botar aqui. Então, passou por essa transformação linear aqui e deu como resultado a inversão dele, porque refletiu, né, na reta R. Então, aqui, ó, ficou menos 1 V3. Legal? Então, olha só, vamos agora pegar o último caso, que é o vetor verde. Ó, vamos passar ele pela transformação linear. Vamos botar aqui. Vamos botar o V2, certo? Ok, igual, olha só, aqui a gente não consegue, o que eu quero que você preste bastante atenção é aqui agora, ó. Qual o número que vai ser multiplicado pelo nosso V2 ali, né? Nosso V2. Fica difícil visualizar, porque olha só, aqui a gente está com esse vetor aqui, né, o V2. Que escalar que eu multiplico por ele que dá a minha transformação, minha reflexão aqui? Fica difícil visualizar, na verdade não tem, certo? Então, olha só, existem vetores aqui que você precisa ter bastante atenção. Existem vetores, vamos botar aqui, que ao passar por uma transformação linear, resulta nele mesmo multiplicado por um escalar, tá certo? Olha só aqui, ó, vamos grifar aqui, ó, tem um escalar aqui e tem um escalar aqui, certo? Esses vetores nós chamamos o que? De autovetores. Esses são os autovetores. E esses números aqui, ó, que multiplica esses autovetores, vamos botar aqui, ó, nós chamamos o que? De autovalor. Então, recapitulando aqui, vamos visualizar essa parte aqui. Vamos ver daqui a pouco essa parte. Ou seja, existem vetores, ó, vetores, ao passar por uma transformação linear, resulta nele mesmo multiplicado por um escalar. Ou seja, ele pode aumentar de tamanho, pode diminuir, inverter, né? Aqui, ó, pode continuar o mesmo tamanho, simplesmente inverter, certo? Isso é muito utilizado na engenharia, autovalores e autovetores. Agora vamos analisar essa parte aqui, ou seja, uma matriz multiplicada pelo nosso vetor. Imagine agora que nós temos não mais um escalar, agora temos uma matriz. Vamos botar aqui 1, 4, 2 e 3, certo? Uma matriz qualquer aí. Legal. Ao multiplicar por um vetor, vamos botar aqui, ó, 3 e 3, um vetor 3, 3. Vamos botar aqui. Ele vai resultar o quê? Vamos fazer a multiplicação aqui. Vai ficar, ó, 3 vezes 1 mais 3 vezes 4. E aqui embaixo vai ser
3 vezes 2 mais 3 vezes 3. Isso daqui vai resultar em quê? Vamos fazer as nossas contas. Aqui em cima dá 15, correto? Ó, vai ficar 15 aqui, ó, e embaixo também 15. Olha só o que aconteceu. Nós temos o nosso vetor, multiplicamos com uma determinada matriz e resultou 15, 15. Ou seja, na prática, o que isso significa? Na prática, significa o seguinte, que pegamos o nosso vetor e multiplicamos por um escalar 5, certo? Vamos botar ele aqui, ó, o nosso vetor 3, 3 permanece lá e multiplicamos por um escalar 5. Então, olha só que interessante, uma matriz, essa matriz aqui, se transformou em um número. É como se essa matriz se resumisse em um escalar, em um número, né? Ou seja, se transformou nesse 5, ok? Então, o que significa aqui? Essa matriz aí, ó, esse autovetor, aqui, ó, esse autovetor, ele é associado à matriz. Ou seja, esse cara aqui, ó, esse autovetor é associado a esta matriz. Legal? E esse cara aqui, o 5, ele é o quê? Ele é simplesmente vou botar aqui, ó, um alto valor. Então, na prática aqui, imagina aqui, ó, nosso vetor, vamos chamar aqui nosso vetor, o autovetor, né, correto? Aqui, ó, ele vai ser o 3, vamos botar aqui. Opa, vai ser 3, 3, certo? E ao passar por essa transformação linear aí, vamos botar aqui, ele ficou o quê? Ele simplesmente dobrou não, foi multiplicado de tamanho, né? 5 vezes mais. Então ficou aqui, ó. Imagina que está aqui. Aqui vai ser o 15 e aqui em cima também 15, certo? Legal, então agora nós temos base o suficiente para conseguir fazer essa nossa questão da marinha aí. Então vamos lá, vamos fazer finalmente. Ó, nós temos uma transformação, certo? Linear, que vai dar o quê? Vai ser um alto valor multiplicado por um alto vetor. Por quê? Porque a questão diz aqui, ó, a questão diz que esse vetor 1, 1, 1 é alto vetor dessa transformação linear aqui. Então agora fica muito fácil, já que a gente aprendeu aí. Olha só, vai ficar o seguinte, quem é o U? Aqui, ó, o U é 1, 1, 1, correto? A questão já nos informou isso. Legal. Agora é só a gente fazer a substituição aqui, ó, vai ficar a transformação de 1, 1, 1, vai ser igual a um alto valor k, ou seja, um escalar, né, multiplicado por nosso vetor, 1, 1, 1. Muito fácil. Mas olha só, essa transformação linear aqui é regida por esta lei aqui, ó, z menos lambda, y e assim por diante. Basta agora a gente substituir esses elementos aqui, ó, onde é x, y e z, certo? Vamos ver aqui como é que fica. Vai ficar 1 menos o nosso lambda, é o que a gente quer achar. Esse lambda aqui multiplicado pelo y. Quem é o y? 1, certo? O x é 1 mais o z, também 1. O y é 1 mais o nosso x, também é 1, correto? Isso vai ser igual ao k, que é o nosso alto valor, multiplicado pelo nosso alto vetor. Perfeito? Ficou muito fácil agora. O que a gente vai fazer? Vamos igualar cada elemento aqui com esse elemento do vetor. Então, 1 menos lambda vezes 1 tem que ser igual a k vezes 1. E 1 mais 1, que é 2, tem que ser k igual a k vezes 1. E assim por diante. Então, vamos lá, vamos fazer as nossas contas. Vai ficar, vamos botar aqui, vai ficar 1 menos, vou botar aqui lambda, que é lambda vezes 1, correto? Tem que ser igual a, vamos botar aqui, igual a k. Certo? Vamos fazer outra conta agora. Vou pegar esse cara aqui, ó. 1 mais 1 dá 2. Então, vai ser 2 é igual a k vezes 1, que é igual a k. E aqui também, ó. 1 mais 1 tem que ser igual a k vezes 1. Então, vamos botar aqui, ó. 2 é igual a k. Legal, então a gente já sabe que k vale 2, correto? Então, vamos substituir aqui, ó, o k aqui, nesta expressão. Então, olha só que legal. Vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 1 menos o nosso lambda, que é igual a 2. Passando para o outro lado, que o lambda é igual a 1 menos 2. Logo, o lambda é igual a menos 1, que é, de fato, aí a nossa resposta. Vamos botar aqui, ó, marcar, que a nossa letra, o quê? Qual é a nossa letra? Nossa letra, ó, B de bola. Tá certo? Uma questão bem bacana, a gente trabalhou bem aí o conceito do que é um alto valor, um alto vetor associado às transformações lineares.
Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa questão e até uma próxima.